O tema do vídeo de hoje é sobre o universo ser pura programação. Isso é o que eu penso já há muito tempo. Eu acredito que na vida, desde que eu cheguei a essa conclusão, né, essa teoria minha, mas calma, né, que é uma teoria baseada em fatos, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tô aqui no meu quarto de pijaminha, aquela conversa bem leve, bem light, de amiga. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, é isso que eu quero aqui no canal, sabe? Paz, leveza e ser a sua amiga aqui no YouTube. Então já vem comigo acompanhar e vem assistir o vídeo, porque é no mínimo bastante interessante. Que na vida, desde que eu comecei a pensar assim, como eu ia dizendo, eu devo ter conversado com 2 pessoas apenas sobre isso. No final do mês de dezembro, né, no finzinho do ano passado, eu tava escrevendo no meu caderno digital. Eu tenho um caderninho, gente, que eu criei pra mim aqui no meu tablet. Fiz as paginazinhas tudo bonitinho. E aí eu pensei, eu nunca documentei isso, nunca parei para escrever sobre isso. Eu comecei a escrever esse meu pensamento e eu resolvi compartilhar com vocês para saber se mais alguém pensa como eu, ou já parou para pensar, ou se nunca parou para pensar, o que vai ter a me dizer depois de assistir esse vídeo. Eu basicamente, né, escrevi aqui, eu comecei assim. Tá meio confuso, né, como que é aquela ideia do caderno, que a gente escreve o que vem à mente do jeito que tá na mente, né? Mas quando a gente lê, a gente consegue organizar nosso pensamento e a gente sabe exatamente o que a gente queria falar. Então assim, eu vou ler em tópicos, nem sei, só tá com 1% aqui, mas eu vou comentando. Então eu comecei assim, ó. Através das coisas que aprendi e acredito, cheguei à seguinte conclusão: Deus criou o universo e o programou, ou seja, criou as leis. Umas foram descobertas através da ciência, outras ele revelou na Bíblia. E assim como um programador cria comandos, e assim, gente, deixa eu contextualizar aqui. Pra mim é bem fácil entender assim, porque eu sou formada em marketing e desde, sei lá, 2005 eu entrei nesse mundo de desenvolvimento de sites, né? Então mexi ali com códigos, com programação. Então, pra mim, chegar a esse conceito foi bem mais simples de entender, mas independente de qualquer coisa, vocês vão ver como é simples do ponto de vista que eu vou falar aqui. Deus criou o universo e programou, ou seja, criou as leis. E assim como um programador, ele cria comandos em um jogo, site, aplicativo, Deus criou os comandos do universo. E ele nos informou. Por exemplo, se a gente ativar o comando X, a gente vai receber X. Se a gente ativar o comando Y, a gente vai receber Y. Tem um versículo da Bíblia que fala justamente isso, que é de Gálatas 6:7, que diz que o que a gente semear, né, o que a gente plantar, a gente vai colher. Ou seja, é os comandos que a gente ativa. Logo, eu acredito que Deus, ele não está ali analisando cada gesto milimetricamente da gente para nos dar algo ou nos punir. Se nós humanos a gente tem a capacidade de desenvolver e automatizar coisas, que dirá Deus, né? Ele ouve todas as orações de todo mundo ao mesmo tempo, e ele, como um ser extremamente organizado, inteligente e poderoso, ele pode também, né, ouvir cada um individualmente, mas automatizar as coisas. Porém, vamos voltar aqui ao ponto do universo. Se ativamos os comandos certos e enviamos isso ao universo, a gente vai receber compatível com aquilo que a gente está ativando. E no meio de tudo isso, dessa organização dos meus pensamentos aqui no caderno, eu achei um versículo da Bíblia, que é 2 Coríntios 9:6, que fala algo bem interessante. É assim, ó: quem semear, ou seja, quem planta parcimoniosamente, colherá também
parcimoniosamente. Essa palavra me chamou a atenção e aí eu fui olhar no dicionário o que significa ser parcimonioso, né? Ou agir com parcimônia. E olha que coisa interessante eu encontrei. Diz assim, ó, parcimoniosamente significa ser moderado, econômico, poupado e cauteloso, agindo com parcimônia. Aí tem entre parênteses, moderação, sobriedade no uso de recursos como tempo, dinheiro, energia, evitando excesso. Então, uma pessoa que semeia parcimoniosamente é uma pessoa que tem reservas, né? Que ela não se abre, não dá com todo o seu potencial, não semeia com todo o seu potencial. Que aqui diz que agir com parcimônia é ser moderado no uso de recursos como tempo, dinheiro e energia. Então, você semeia poupando suas energias, seu tempo, né? Então você vai colher isso de volta. Bem interessante. Essa programação do universo nada mais é do que as leis que existem, que sustentam o nosso universo, né? Muitas delas bem conhecidas por nós, como por exemplo a lei da gravidade. Vamos usar ela como exemplo? A lei da gravidade, ela é uma lei imparcial, tá? Por exemplo, se alguém cair de um prédio, não importa se essa pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa má, essa pessoa vai se machucar. Ponto. É lei, tá estabelecido, está programado. Então, por exemplo, se a maioria dos nossos pensamentos forem ruins, pensamento rege a nossa crença, a nossa vida. Então, é muito provável que se a gente tem maioria ou alimenta esses pensamentos ruins, a gente vai ativar os comandos ruins para nossa vida. Por isso vem a importância da gente conseguir controlar os nossos pensamentos, porque pensamentos geram ações. E aí a gente cultivar os bons pensamentos, que é alegria, amor, paz e muitos outros. E o interessante é que a Bíblia, gente, aqui não é nada de religião, tá? Mas assim, eu estou parafraseando com a Bíblia porque é um assunto que interessa a todas as pessoas e aqui vai englobar tanto a gregos como a troianos, tá? Se você é cristão, se você não é cristão, se você só acredita na ciência, se você só acredita na Bíblia, o que eu tô querendo mostrar aqui é que tudo faz muito sentido, porque a Bíblia para os cristãos é o livro de quem? Do próprio Deus. E quem é Deus, senão o Criador do universo, ok? Então vamos voltar aqui. A Bíblia, ela fala desses bons sentimentos, né? Desses bons pensamentos que a gente deve cultivar, né? Que é alegria, paz, bondade, amor, enfim. Isso está em Gálatas 5, 22 e 23. E a Bíblia chama esses bons pensamentos de frutos do Espírito. Esse Espírito aqui não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nada mais é do que a força ativa de Deus. Através dessa força foi que Deus criou todas as coisas, o mundo e tudo que nele existe. Inclusive, claro, a primeira coisa do mundo, o universo. E essa força, gente, força significa a mesma coisa de energia. E lá na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1 e 2, fala que no princípio Deus criou o céu e a terra, falou que a terra era vazia e a força de Deus, o Espírito, a força de Deus pairava sobre a terra. Força é a mesma coisa que energia. Vamos comprovar? Eu também fiz uma pesquisa. Então, eu fui pesquisar a definição da palavra
energia. E olha só que interessante. Diz assim, ó, energia é a capacidade de realizar trabalho ou produzir mudança. Manifesta-se de diversas formas como cinética, potencial, térmica, elétrica, química, nuclear, luminosa e sonora, sendo um conceito fundamental na física e não pode ser criada ou destruída. A energia, presta atenção, a energia é a capacidade de realizar trabalho e ela não pode ser criada ou destruída. Ou seja, ela não teve um princípio, ela não foi criada e ela nunca vai ter fim. Essa definição te lembra alguma coisa? Apesar de ser usada em vários contextos diferentes, o uso científico da palavra energia tem um significado bem definido e preciso. Energia é o potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação, ou seja, potencial inato de executar trabalho. A Bíblia fala que a terra era vazia e a força de Deus, a energia de Deus, pairava sobre a terra. E através dessa energia, ele criou todas as coisas. Então, o universo é energia pura. E nós, seres humanos, assim como tudo que existe aqui, somos parte desse universo. Nós não estamos apenas aqui no universo. A gente faz parte, ou seja, a gente pertence ao universo. E aqui vem um ponto interessante. A nossa energia, a energia que todos nós possuímos, ela vem de quem? Do universo. A energia de Deus que criou tudo isso aqui, todos nós temos um pouco em nós. E através dessa energia, nós podemos manifestar qualquer coisa que for possível ao universo, desde que tenhamos fé. E aqui entra, eu acho que o ponto alto dessa nossa conversa aqui nesse vídeo, que eu gostaria de conversar. Fé, geralmente a palavra fé, as pessoas ligam muito a algo religioso. Quando se fala em fé, as pessoas pensam logo em fé, em Deus, em Jesus, na Bíblia. Não deixa, claro, de ter essa parte, né, dessa importância. Fé é acreditar, confiar, sem nada duvidar em algo. Então, a partir daqui, você consegue entender que fé, ela não é uma palavra de propriedade religiosa. Você pode ter fé em qualquer coisa. Isso não indica que aquilo existe ou é real, mas você pode ter fé. E a partir do momento que você deposita fé em algo, aquilo se torna real para você. E aí chegamos na muito famosinha Lei da Atração. Você já ouviu falar? Provavelmente sim. Talvez por isso o título desse vídeo te chamou a atenção. Então vamos lá. Para mim, Lei da Atração nada mais é do que fé. E eu vou te explicar por que eu penso assim. A Lei da Atração diz que para você manifestar algo na sua vida, você precisa acreditar. E não é somente acreditar, é de fato, como eles falam, vibrar aquilo, ou seja, ter firme confiança naquilo. E como eu iniciei esse vídeo, de acordo com as coisas que aprendi e com a minha crença, cheguei à conclusão que o universo é programação pura e também que lei da atração e fé são sinônimos, né? E aí, cada um fala a nomenclatura que quiser, né? Então, partindo do princípio que lei da atração, você precisa pedir, acreditar, né? E é acreditar mesmo.
Aí, olha só a definição de fé. Diz assim, ó, fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas, ou seja, você não consegue ver, mas você tem a firme convicção de que aquilo que você espera vai acontecer. Essa é a definição de fé. E aqui ainda finaliza assim, ó, aquilo que se vê veio a existir de coisas que não são visíveis. E a fonte dessa definição de fé é um livro muito confiável, a Bíblia. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 3. Na lei da atração, a gente precisa pedir como que se já tivesse vendo aquilo acontecer. A gente deve pedir como se já tivesse recebido. Não é assim? Tem gente até que diz assim, olha, quando você for escrever as suas metas, por exemplo, eu vou escrever minhas metas do ano de 2026. Digamos que você queira comprar um carro. Aí você não vai, de acordo com a lei da atração, você não vai escrever suas metas assim. Comprar um carro. Não. Você vai escrever comprei um carro, embora você ainda não tenha esse carro. Para fazer esse paralelo de nomenclaturas entre lei da atração e fé. Olha só o que diz isso aqui. Todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé em que já as receberam e as terão. Isso também está na Bíblia, Marcos capítulo 11, 24. E quem disse essas palavras foi Jesus. Então, tudo que a gente pedir em oração a Deus, ou como alguns chamam, ao universo, Jesus disse que a gente deveria ter fé como se a gente já tivesse recebido. E ele nos dá uma garantia, e as terão. E interessante que ele não citou as coisas, ele falou todas as coisas que vocês pedirem. Então, se você tiver nessa energia de bons pensamentos, tiver essa forte fé, né, tiver nessa vibração, você vai atrair todas as coisas que vocês pedirem. Outra coisa interessante para a gente finalizar esse paralelo, né, que para mim, como eu disse, lei da atração e fé são as mesmas coisas, tá? Aí tem mais duas passagens que eu quero compartilhar com vocês. Essa diz o seguinte, ó: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda era a menor semente, pelo menos naquela época em que Jesus disse essas palavras. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer àquele monte, mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Essas palavras também foram de Jesus, e ele não falou assim, se você tiver fé em mim, se você tiver fé em Deus, se você tiver fé... Não, ele falou se você tiver fé de que você pode fazer tal coisa. Aqui ele citou um exemplo, né, de uma montanha, um monte. Ele disse, se você tiver fé que você pode fazer isso, então você pode. É claro que nós, como humanos imperfeitos, com tantos problemas, tantas pressões, tanta negatividade, a gente não alcança esse patamar, que fique claro. Mas Jesus, ele quis exemplificar o quão forte é o poder da fé na nossa vida. Lembra que o universo, ele é energia pura e ele está programado, foi criado comandos. Então, se você ativa, ou seja, manifesta tal coisa que está no universo, você vai receber. E como eu falei, isso é como a lei da gravidade. Não importa exatamente que tipo de pessoa você é, ok? Agora é óbvio que se você for uma pessoa que alimenta coisas ruins, pensamentos ruins, energia ruim, aí, né, fica difícil. Para finalizar, tem esse aqui, ó: se tiverem fé e não duvidarem, se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, isso acontecerá. Tudo o que pedirem em oração, tendo fé, vocês
receberão. Então tá aí mais um ponto importante que é falado, né, na lei da atração, que você não pode duvidar. Se você estiver duvidando, você está enviando vibrações na sua energia para o universo que você está pedindo ali, mas nem você acredita. E isso também casa aqui com esse conceito de fé, que a gente precisa pedir sem duvidar. Então vamos recapitular. Fé é a firme confiança de que aquilo vai acontecer, mesmo não sendo uma realidade vista. Você precisa pedir como se já tivesse recebido, sem nada duvidar. E aí, esse foi o assunto que eu queria compartilhar com vocês hoje. É um pouquinho do que eu penso nesse sentido. Me fala aqui nos comentários o que você achou de toda essa conversa aqui. Se você concorda, se você também pensa ou já pensou assim, se nunca parou para pensar, mas agora depois desse vídeo achou que faz muito sentido, deixa sua resposta aqui que eu quero muito saber. E se você ainda não segue meu canal, vem pra cá seguir e fazer parte dessa comunidade de calma, paz, autoconhecimento e autodesenvolvimento, que junta com vocês eu quero estar nessa caminhada. Assim, de jeito bem leve, de pijama talvez, de vez em quando, quem sabe. E é isso, até o próximo vídeo.